Bom, gente, a gente vai ter continuidade agora com... Nós estamos terminando de passar o vídeo institucional aqui da Star Center. Eu vou colocar na tela e a gente vai fazer o sorteio, tá? Dos brindes. Pode colocar na tela, por favor? O pessoal que participou. Isaac, que vai apresentar uma palestra aqui incrível para vocês. Está dando um pouco de microfonia. O Isaac vai falar de estratégia de controle de contaminação. Fala com esse aqui, que está melhor. Tá bom? Isaac, fica à vontade. Isaac já está bem familiarizado aqui no ambiente com a gente. Bom dia novamente a todos. Vamos ver se eu vou conseguir... Porque homem só faz uma coisa, né? Então, eu tô falando, tô com isso daqui e tenho que pensar em mudar. Então, vai ser meio complicado. Okay. Confiamos no seu potencial, Isaac. Vamos embora. Bem, primeiro eu quero agradecer a todos pela participação. Temos alguns colegas aí da Eurofarma, da MS, da Blau. Já vi o pessoal da Blanver também. Eu trabalhei na Blanver, lá no meu início da minha carreira. Lá na planta de Itapevi, de recipientes. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. E também feliz porque hoje tem uma pessoa especial, que é a minha filha, que está aqui. E ela está fazendo farmácia, então já trouxe ela para entrar dentro
do ramo farmacêutico. Podem contratar ela também no futuro. Ela achou que ia passar em branco. O nome dela é Ana Clara Silva, mas daqui a alguns anos vocês vão ver falar muito dessa menina, viu? Isaac, Tenho certeza, se Deus quiser. Isaac, deixa eu só aproveitar o momento para reforçar o QR Code, tá, gente? Para participação, para as perguntas. E as perguntas que a gente não conseguir responder no evento, a gente vai responder posteriormente. Vamos participar o pessoal online, que também está aparecendo na tela o QR Code, tá bom? Pode seguir, Beleza, Isaac. vamos lá. Bem, nossa, já o coffee break? Aí, ó. Volta um pouquinho. Bem, hoje nós vamos falar de um tema que é bastante importante, que está no momento, que é o anexo 1 e a estratégia de controle de contaminação para a manutenção do estado validado. Esse tema ele tem repercutido bastante agora no mercado brasileiro, principalmente porque a Anvisa, membro do PIX, e a gente vai ter uma alteração muito importante na Instrução Normativa 35. Bem, sou engenheiro químico, sou farmacêutico, pós-graduado em projetos, com MBA em Ciências e Matemática. Sou professor também de CDPI, do Oswaldo Cruz, então tenho uma vida acadêmica também, além da parte industrial aí de mais de 20 anos, 25 anos de experiência. Não vou falar aqui, senão vou revelar a minha idade, eu não quero. Bem, por que eu e você nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje porque nós temos um bem maior, que é cuidar do paciente, aquilo que a Érica falou. Nós estamos aqui porque, em algum momento, nós podemos ser paciente. E, como paciente, a gente tem uma missão dentro da indústria farmacêutica que é muito grande, de fazer com que os nossos produtos eles tenham qualidade, segurança e eficácia, que são 3 pilares que eu gosto de trabalhar muito, mas eu gosto de trabalhar mais o pilar ainda, que é o pilar de compliance. Então, eu sempre trabalho com esses 4 pilares dentro da indústria, e são pilares que eu até uso no meu dia a dia para eu ter tomada de decisão. O produto tem qualidade? Pode ter risco de segurança? Ele cumpre o papel ao qual ele foi determinado? E, além de tudo isso, eu estou liberando algo com compliance? Então, são pilares que são importantes para a gente poder trabalhar. Falando de linha de tempo, da maturidade do sistema de qualidade, a gente vem aí desde da RDC 134, na verdade, a Lei 9.782. A gente passou por um bom tempo ainda com a Anvisa voltada, seguindo os critérios da Organização Mundial da Saúde, mas, em 2019, a gente teve um marco regulatório onde a Anvisa começou a adotar os requerimentos do PIX, e, em 2022, tivemos uma revogação da 301 e tivemos a 658, e a 902 traz aí um pouquinho da questão do controle online, da justificativa do controle online. Então, esse traz aí para a gente como que a Anvisa ela vem crescendo do ponto de vista de maturidade do sistema de qualidade também nos processos de inspeção. A gente que às vezes acompanha fábricas em inspeções fora do Brasil, China, Índia, a gente vê o quanto a Anvisa ela é muito respeitada também fora do nosso país. O quanto as empresas dos países eles se preocupam muito quando recebem uma inspeção da Anvisa. Então, obrigado aí do pessoal da Covisa, da Anvisa, que está representando aqui, porque se a indústria farmacêutica hoje está no nível mais elevado, é porque nós temos uma regulação muito forte também. Quando a gente fala de maturidade de sistema de qualidade, que é o tema do workshop, ele traz aí para a gente 3 situações que são muito importantes, que é a gestão de conhecimento. Eu tenho que conhecer a legislação nacional, internacional, a proteção do meu negócio. Hoje a gente pode falar que qualidade também é estratégico. Então, para que eu tenha uma visão estratégica de negócio, eu tenho que ter e conhecer e atender a legislação nacional. Eu tenho que fazer aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje, que é compartilhar ideias, compartilhar conhecimentos, experiências vividas. Isso está no ICH, está no ICH, ele fala que até para eu poder avaliar gerenciamento de risco, eu parto do gerenciamento de risco partindo da minha experiência técnica. Além de tudo isso, é muito importante que os nossos processos eles tenham integridade da informação, compliance, eu tenha rastreabilidade e que eu fomente dentro das empresas a cultura de qualidade. Sempre falo que qualidade não é a responsabilidade de um departamento, é responsabilidade de todos. Para que eu faço isso? Para que eu possa ter, no final, aquilo que eu quero para o meu produto, que é qualidade, segurança e eficácia.
Aí, dentro da maturidade ainda, eu coloco 4 pontos que são importantes, que é a gente ter rastreabilidade de todos os nossos processos. Érica falou aqui de estabilidade, o Dr. Vinícius falou do ciclo de vida, falou das não conformidades. Como que eu posso manter a rastreabilidade dos meus processos? De tal maneira que ele se mantenha seguro, mas mais que isso, quando eu tenho algum problema dentro da minha fábrica, como que eu possa voltar atrás e fazer o caminho inverso e poder achar o problema onde ele deve ser achado. Então, a rastreabilidade, seja em lotes de produção, seja em controle de qualidade físico-químico, sempre é muito importante. Ainda trabalhar muito com o ciclo de vida. É uma outra... O CPV, né, hoje, ele é também muito importante. Como que a gente hoje trabalha dentro do ciclo de vida de produto? Desde a etapa de desenvolvimento, passando pelas etapas de qualificação de equipamentos, validação, até a verificação continuada. Então, tão importante quanto eu desenvolver é eu manter a qualidade do meu produto. A integridade da informação do dado, a gente vive num mundo de inteligência artificial. Nós, como farmacêuticos, a empresa tem que se preparar para esse momento, cada vez mais de informação, de software. Como que a gente pode manter um dado seguro, trabalhando com IA e mantendo cada vez mais as empresas com inovação? É uma preocupação que vai vir para a gente daqui a pouco. E, claro, trabalhar com gerenciamento de risco e inserir mais uma sopa de letrinhas que vai vir aí para a gente, que é o CCS, que é a Estratégia de Controle de Contaminação. Então, eu vejo que a qualidade... Ela tem uma função muito voltada ali quase como um controlador de voo. É o controlador de voo que ele define a rota de um avião e se ele desce, se ele sobe. Então, qualidade não é garantia da qualidade mais. Essa palavrinha está extinta. Tá? Hoje nós somos gestão de sistema de qualidade. Né? Todos nós somos participantes desse processo. A qualidade não garante nada sozinha. A qualidade começa na hora que o colaborador ele entra dentro da fábrica, ele ingressa dentro de uma atividade nova e eu faço todos os processos de treinamento dele com base numa matriz de função, um job description, né? E como que eu insiro ele dentro do processo. Então, o sistema de qualidade, essa figura do FDA, ela é muito importante porque ela engloba todas as áreas de uma maneira colaborativa. Quando a gente começa a falar um pouco mais especificamente sobre o PIX, né, a Anvisa foi aprovada lá no PIX em novembro de 2020, e aí em 2019 a gente tem a 301, a RDC, e começa a ter também todas as instruções normativas que permeiam a resolução diretiva colegiada. Sai um pouco a figura dos guias que a gente tinha até então na RDC 17 e entra a 301 com as suas instruções normativas. Então, a gente vê que, quando a gente fala das instruções normativas, né, do PIX, a gente tem a correlação, além da RDC, com as instruções normativas que cada um de nós temos que seguir de acordo com os produtos que nós fabricamos. Então, nós temos a N35, que é de estéreis, temos a parte dos sistemas computadorizados, que é a 134, a 138, que é a qualificação e validação, e a liberação paramétrica. Então, tudo relacionado ao PIX, porque a Anvisa hoje é PIX. E aí a gente vem também com uma publicação muito recente, né, em 2023, do anexo 1, e que começa a funcionar, e como que eu, você, da indústria farmacêutica, que trabalhamos com estéreis, podemos cada vez mais estar ligado nessa nova regulação que vai trazer uma mudança muito grande nos controles que a gente tem do ponto de vista de controle de contaminação. Aqui é um pouquinho do anexo 1 e quais todos os itens que nós vamos ter que estudar. Então, coloque o anexo 1 na cabeceira da sua cama, não é para você dormir, é para você ler, registrar, ler novamente, porque cada hora que a gente lê, nós vamos ter, talvez, uma interpretação diferente. E vamos ter que buscar isso. Então, quando a gente começa a ver algumas mudanças, eu vou tratar algumas delas aqui, mas vem o conceito novo de estratégia de controle de contaminação, já no anexo 1, enquanto na 658 a gente enfatiza lá o risco de contaminação cruzada, né? E a gente começa ali a falar um pouquinho de REBS, por exemplo. Isso vai ser um boom no mercado, porque o controle de contaminação, a partir de agora, ele tem que ser muito controlado
não só com base no fluxo laminar. O doutor Vinícius falou aqui da interferência do humano no first air. Então, a gente vai ter que ter um controle muito grande. Muitas empresas trabalham ainda com fluxo laminar dentro do invase asséptico, dentro do grau A, e vai ter que mudar isso. Nós vamos ter aí uma análise de lacunas, provavelmente, uma transição, mas fato é que em algum momento nós vamos ter que implementar isso de uma maneira muito rápida. Só para a gente falar de risco ainda, né, o PIX, né, ele traz aí 137 vezes, né, a palavra risco. O CCS é mencionado 51 vezes dentro do anexo 1. Veja que a legislação, ela agora, e não é a Anvisa, é a legislação, ela está muito voltada para a proteção ao paciente. Então, como eu posso mitigar, minimizar todos os riscos que a gente tem voltado à contaminação microbiológica ou até a contaminação cruzada? Estudos de fumaça, como já foi falado aí, tanto em repouso quanto em operação, não era muito claro e talvez não era muito especificado dentro da ISO 14644. Então, a função do estudo de fumaça é a gente avaliar o comportamento, o layout da área, o comportamento do operador, até para a gente poder verificar que ponto que nós podemos ter aí um nível de contaminação. Um outro item que vai mudar também, né, que é o APS, né, o Aseptic Process Simulation, que é a simulação do processo asséptico, que é o media fill, famoso media fill. Então, uma ampolinha contaminada mata. A gente tem que mudar isso mesmo. Eu tinha um chefe, Dr. Oswaldo Orellana, a Érica conheceu bastante, foi um mentor para mim. E ele falava muito bem isso. Isaac, diferencia bem sempre nos seus projetos aquilo que é estéreo e aquilo que não é estéreo. O estéreo mata alguém, então o cuidado é muito maior. E o teste de media fill, ou a simulação do processo asséptico, ela é muito importante porque é o momento que a linha, que o processo está sendo desafiada para a gente garantir que todos esses controles eles vão ser desafiados, monitorados e avaliados. O sistema de WFI, né, com sensor de TOC, a gente já tem isso dentro das áreas de utilidades, mas o monitoramento é muito importante, porque o teste de bancada do TOC ele é um parâmetro, mas o controle online é aquele que vai te dizer se você tiver uma investigação ou se você tiver até um resultado discrepante, uma OES do TOC de bancada, como que você pode avaliar dentro do seu monitoramento online. O vapor puro, que já é também um item bastante importante aí do ponto de vista de degas, na parte de saturação também, de pureza, que está sendo avaliado. Uso obrigatório de esporicida na rotação dos agentes sanitizantes. Na IN35 a gente falava muito do esquema de rotação, mas já estava aí colocando também o uso do esporicida, que é muito importante. Haver também, de uma maneira bem clara, toda a parte de qualificação ou desqualificação dos operadores. E aí, em que momento que eu desqualifico um operador? O que é? Olhar a tela embaixo. Aqui a gente faz ao vivo, então o ponto aqui, eu não tenho ponto, mas o ponto aqui me gritou que eu tenho que olhar aqui, tá? Também a parte do processamento asséptico deve ter uma lista de intervenções permitidas. Isso é muito importante, gente. Eu não posso simplesmente amanhã criar uma intervenção nova dentro da minha área asséptica e dizer que está tudo bem. Então, quando eu tiver uma intervenção nova, eu vou ter que abrir um desvio. Esse desvio que eu abrir, ele vai ter que fazer parte das minhas listas de intervenções para o próximo media fill. Então, eu não posso simplesmente, essa intervenção agora é nova, e está tudo bem. Você teve uma situação que não foi validada no seu media fill anterior, ou na sua simulação de processo anterior. Então, você vai ter que abrir um desvio, avaliar essa intercorrência e verá o quanto essa intercorrência ela pode trazer impacto no seu processo validado. Então, é muito importante isso. Tá? Teste de integridade dos filtros antes e pós também. A parte dos micro-organismos detectados no monitoramento ambiental do grau A e B deve ser identificado a nível de espécie, para a gente começar a avaliar que tipo de micro-organismo in-house eu tenho. Muito importante para eu ver o comportamento, até para eu trabalhar com meus sanitizantes, puricidas. A parte do teste de esterilidade em condições assépticas,
e a mudança de contagem de partículas e micro-organismos no monitoramento ambiental. Então, eu não vou colocar tudo aqui, tá? Eu fiz 101 slides, a Érica tomou todo o meu tempo, mas eu vou falar alguns aqui, depois a gente pode passar essa apresentação para vocês. O anexo 1 ele vai trazer toda a parte relevante aí dos produtos estéreis, o princípio do gerenciamento de risco. Não confundam gerenciamento de risco com estratégia de controle de contaminação. Eles são dois documentos, são duas avaliações que elas se conversam entre si. Todo e qualquer desvio que você tenha dentro de um processo, você tem que voltar lá para o gerenciamento de risco, voltar para a estratégia de controle de contaminação para você rever. Então, o gerenciamento de risco e a estratégia de controle de contaminação não é um documento de gaveta. É um documento vivo que tem que estar ali na minha mesa a todo momento. Todo desvio que eu tenho, eu tenho que voltar nesses documentos e rever a minha tratativa. E, às vezes, a gente, dentro da indústria, trabalha de uma maneira muito engessada. Por que a gente trabalha muito engessado? Porque a rotina, muitas vezes, o furacão do dia, ele acaba fazendo com que nós trabalhamos de uma maneira menos acelerada e não com uma visão holística daquilo que nós devemos ver. Por isso que eu entendo que nós somos um controlador de voo. A garantia de qualidade ela tem que estar toda hora ali falando o que nós temos que fazer. Ainda dentro do anexo 1, a gente vai trabalhar muito com o princípio de minimização de riscos, que é isso que a gente quer, em instalações, em equipamentos e processos. Vamos trabalhar ali muito voltado para os controles de contaminação. E aí vai falar nessa parte do anexo 1 do uso de REBs, que são sistemas rápidos de monitoramento de partículas, onde o objetivo é a gente avaliar e diminuir qualquer nível de contaminação ou intervenção humana. Vamos falar um pouquinho lá na frente. Olha aqui, então você vê a parte do Quality Risk Management. Então, quando a gente fala em gerenciamento de risco, não é para justificar as más práticas. Eu não posso usar o risco para conflitar com uma situação que eu não estou cumprindo. Por exemplo, não necessito de sala limpa para processamento de componentes para produtos estéreis. Isso é normativo. A gente tem que fazer em grau A. Não tem análise de risco que suporte para você fazer isso em grau B. Então, às vezes, a gente confunde a função do gerenciamento de risco. Eu fiz um desvio, está acontecendo algum problema? Faz uma análise de risco e vamos liberar o produto dessa maneira. Não, isso não é. Gerenciamento de risco é para mostrar extensão, validação, avaliação, análise, criticidade. Não é para justificar aquilo que a gente não está cumprindo. A gestão de risco, então, não deve ser usada de forma que sejam tomadas decisões que justifiquem uma prática que, de outra forma, de acordo com uma orientação, seja considerada inaceitável de acordo com a regulação oficial. Não tem gerenciamento de risco que suporte isso. Ainda quando a gente vê o anexo 1, então, você vai ouvir falar muito de gerenciamento de risco, de ciclo de vida, um capa efetivo, robusto, por isso que ter dentro do sistema de qualidade um indicador de KPIs, de desvios reincidentes, é muito importante. É muito importante que você trate quais são os seus top 5, top 10, gerenciamento, desvios que você tem numa fábrica, quantos desses desvios estão sendo reincidentes. E por que estão sendo reincidentes? Porque muitas vezes estão sendo reincidentes, porque muitas vezes você não está controlando os riscos da maneira correta. E aí ou então você não está investigando e fazendo os desvios e fazendo capas, ações preventivas e ações corretivas que, de uma forma, possam diminuir esse impacto. Então, qual é o futuro do processo asséptico? O passado, a gente tinha o quê? Garantia de qualidade verificada após produção. Teste de esterilidade, monitoramento ambiental e média fio não garantem isoladamente que o produto ou que a qualidade do produto é ok. Então, a confiança exclusiva na esterilidade ou em outros aspectos de qualidade
não deve ser colocada em nenhum processo terminal ou teste do produto acabado. Eu não consigo, em outras palavras, eu não consigo garantir confiança, qualidade do meu produto pegando 20 amostrinhas de teste de esterilidade. Correto? Não, não dá. Eu tenho que garantir baseado nos princípios de Quality by Design, desde a etapa onde eu estou desenvolvendo ali o princípio do meu produto. Por isso que vem muito agora a questão do QTPP, né? Quality Target Technical Profile, alguma coisa assim. Né? Vem a questão dos atributos críticos de qualidade, que são os CQAs. Vem a questão dos parâmetros críticos de processo. Vem a questão dos atributos críticos dos materiais. Veja, tudo isso na fase 1. Você tem que identificar tudo isso na fase 1, trazer um documento, um racional técnico, e esse documento vai construir a fase 2, que é o processo de validação. Então, aquela pergunta assim, da onde saiu essa rotação? Ah, sempre foi assim. Não, sempre foi assim, não. Isso aí a gente respondia lá em 2013, 12, 10, 9. Tem que ter um racional técnico. Tem que ter uma fase 1 embutida. Fase 1 tem que ser auditada. Pesquisa e desenvolvimento, qualidade está em auditoria. Tá lá, o pessoal da qualidade hoje vai sair daqui 10 horas da noite, revendo todas as não conformidades, né? Não. Agora, pesquisa e desenvolvimento faz parte da auditoria. E aí, como foi a fase 1? Como que você fez o teste em bancada? Como que você fez o tech transfer? Como que você definiu os atributos críticos de qualidade, os parâmetros críticos de processo? Então, para eu ter segurança no meu processo, eu preciso ter Quality by Design, gerenciamento de risco, simulação de processo asséptico da maneira correta, avaliação dos processos críticos e ferramentas preventivas. Tá? É importante. Quando a gente pega aqui, quais são as questões, os desvios mais comuns, eu não vou enxergar aqui, mais comuns da contaminação microbiana, mas a gente vê que a maior parte deles, vou ter que abaixar aqui, a maior parte deles está relacionado ao quê? Os menos comuns, água, materiais, ventilação e outros. Mas 70% está relacionado a pessoas. Pessoas dentro da área são as maiores fontes de contaminação. Por isso que hoje tem os documentos do CCS voltado para a estratégia de controle de contaminação. Então, o futuro asséptico, ele começa onde? Desde a Revolução Industrial, quando a gente vem aí num avanço de tecnologia. E como que a gente começou lá atrás? A gente começou com uma sala limpa, convencional. Essa sala limpa convencional hoje vai acabar, gente. Tá? Fluxo laminar não vai existir mais. A gente vai ter que migrar para REBs, passivos ou ativos. Aí, quando a gente fala dos passivos, também existe uma questão onde eles são monitorados e todo o sistema de ar dele vem do sistema central. Vem os ativos, que são os REBs melhores. Vem os isolators, carregamento de liofilizadores de maneira automática, isoladores, toda a parte de inteligência artificial, sistemas fechados, single use do sistema, ready to use, que é pronto para ser utilizado. Então, veja, esse é o futuro da indústria. Pergunta, será que nós estamos preparados para esse momento? Será que o Brasil está preparado para esse momento? As indústrias nacionais estão preparadas para esse momento? Seja aquela de pequeno porte ou aquela de maior porte? Quando a gente fala de boas práticas de fabricação, não importa se você produz 100 ou se você produz 200 mil ampolas. Você tem que garantir que a qualidade do produto seja da maneira adequada. E esse é o futuro próximo, é o futuro que a gente vai viver daqui a pouco, daqui a alguns meses, com a revogação da IN 35. Então, quando a gente fala de áreas, né, de projetos, não pode ter reinstância, material de construção deve minimizar risco de contaminação. Então, se alguém pergunta assim, você está fazendo uma fábrica nova, por que você colocou aço inox na parede? Por que você colocou epóxi? Da onde você tirou essa conclusão? Isso tem que estar lá dentro da sua especificação e requerimentos do usuário. O que é uma superfície lisa? É um termo até subjetivo, se você for ver dentro de um requerimento de usuário. O que é impermeável? O que é ininterrupto? Salas limpas, com todas as superfícies postas, devem ser lisas, impermeáveis e sem falhas. Sabe aquela área que você está colocando a mão e ela tem uma saliência assim? Como que você limpa isso?
Como que você garante que ela não vai acumular nenhum tipo de sujeira? Por que você coloca um material isento ou com mitigação de partícula? Né? Por que você coloca uma mangueira dentro de uma área e que tipo de mangueira é? Se tem um certificado dessa mangueira, um certificado FDA, alimentício, um teste de toxicidade dessa mangueira, como que você coloca isso dentro da validação de limpeza? Como que você trabalha para reduzir poeira, facilitar a limpeza e não ter reentrâncias dentro da sua fábrica? Como que você trata prateleiras, armários, equipamentos, tudo que você tem dentro de uma fábrica que pode ser ponto de contaminação? Veja que eu estou trabalhando aqui já dentro de uma avaliação de CCS. Eu começo a mapear o meu processo. Como que você transfere equipamentos para dentro e fora de uma área limpa? Sabe, reatores móveis que andam, que você transfere dentro de um grau C ou um grau D de manipulação, depois você passa no corredor, aí você sai do C e vai para o D. E aí? Já quebrou o fluxo? Como que você prova isso dentro de uma inspeção? Como que você verifica quais são as fontes potenciais de contaminação? Como que você transfere materiais? Ou melhor dizendo, como que entra todos os seus insumos dentro da sua fábrica? Lá no CCS você vai ter que mapear tudo isso. Então nós vamos ter que revisitar todos os nossos processos, mapear todos e verificar quais deles eu tenho risco de contaminação. Então você já vai ter isso lá no seu gerenciamento de risco e qual estratégia você utiliza para mitigar esse risco. Não adianta só identificar, eu tenho que usar estratégia. Apenas usar materiais com uma lista aprovada, então validação de processo, transferência, como que você trabalha com as anticâmeras, como que você escolhe os sistemas de passagem. Você faz por pass-throughs ativos, você tem pass-throughs passivos, não ativos dentro da sua planta, e como que você qualifica eles. Como que você faz as transferências de reatores e que você prova que eles são hermeticamente fechados, para que você possa transportar em áreas de diferente classificação. Como que você coloca um material que, teoricamente, não está dentro da sua lista de materiais que podem ingressar dentro de uma área limpa. Então, você tem que ter uma lista de materiais que podem ingressar dentro de uma área limpa. Essa lista tem que ser o quê? Controlada, validada e testada dentro da simulação de processo asséptico. Então, não é qualquer lista que você coloca. Como que você trabalha com os indicadores de pressão dentro das salas? Quais são os limites? Como que você definiu os limites de alerta e os limites de ação? E como eles são considerados dentro do CCS? As instalações têm que ser projetadas, por exemplo, para ter visualização. Como que você monitora o operador dentro de uma área limpa, sendo que a sua sala é totalmente fechada? Não tem um vidro lá. Ah, eu tenho uma câmera. Você olha a câmera todos os dias? Você visualiza o comportamento dele? Como que você checa isso? Na sua liberação de lote, você vê só o monitoramento ambiental, mas como que você avalia isso ao longo do dia? Então, a gente tem que ter e traçar todas essas estratégias. Complexo, né? Nossa vida de estéreis não é muito fácil, né? Então, o fluxo laminar vai sair e a gente vai tender para sistemas REBs ou isolators, sistemas fechados, onde você vai diminuir os riscos de contaminação que você tem. Estou correndo aqui, tá? Então, aqui, olha, lá no anexo 1, na parte 2.1, 4.3, você vai ver toda essa parte dos isolators, que fala aí dos estudos de qualificação de área, a integridade das luvas. Você tem que testar, não adianta só você pôr um isolator lá e achar que acabou e está tudo bem. Não, integridade das luvas para cada lote fabricado, início e fim de lote. Inspeção visual da luva para após cada uso e qualquer manipulação que pode afetar a integridade do sistema. Ainda um programa de biodescontaminação. O que você faz quando alguma tendência da sua fábrica saiu fora? Você espera, aguarda o próximo resultado? Ou você entra com uma biodescontaminação, com uma sanitização? Como que você trabalha com o setup? Como que você trabalha e treina os seus operadores com o First Air? Ah, eu estou contratando um operador ou fiz uma transferência de operador da área de sólidos para a área de injetável. Como que você treinou ele?
Você qualificou ele? Você monitorou ele? Manutenção, quando eu entro dentro da área limpa, Jesus, socorro. Né? Então, quando vê os caras de azul lá, de branco, sei lá o quê, é socorro. Então, você tem que ter um cuidado muito grande, porque algo que você não previu pode acontecer, ou vai acontecer. Então, marca esse dia, marca esse lote, porque esse você tem que monitorar e cuidar dele. Para quem é de qualificação e validação, garantir aí a parte de contagem de partículas, né? Para o grau A, lá no limite máximo de total de partículas de 5 micra em repouso. Você vê que lá não está especificado, mas você vai ter que ter uma classificação incluindo e vai ter que considerar isso no CCS e na tendência desse CCS. Considerando que partículas de 5 micra são partículas quase 20 vezes maiores que uma bactéria, né? Considerando que a bactéria é 0,2. Ainda para a classe D, né, os limites de operação não são pré-determinados, porém, de acordo com o PICS, o fabricante deve estabelecer limites de operação com base em uma avaliação de risco e dados da rotina. Então, nós vamos ter que rever tudo isso. A questão do fluxo laminar, 0,36 a 0,54, por isso tem a questão do smoke test. Quando a gente foi revogar a 301, foi uma discussão muito ampla essa, em vários fóruns, eu participei de alguns. Por que 0,36 a 0,54 na base de trabalho? Que às vezes é difícil você alcançar esse valor. Por isso que você tem que ter o teste de fumaça, que cientificamente o estudo de visualização correlacionado à medição, ele te dá amparo técnico para você falar, eu tenho uma velocidade mais turbulenta ou não? Ou ela está mais laminar? Como que eu trabalho dentro disso? Os limites, conforme o doutor Vinícius falou, olha lá no grau A, sem crescimento, 0. Tá? Já estava lá e tem 4 notinhas que você pode olhar e ler. Qualificação de ar em área limpa, né? Teste de vazamento, teste de fluxo de ar, tudo aquilo que a gente já faz, né, Luciana? Teste de diferença de pressão, teste de visualização de direção de ar, classificação, medição de temperatura, umidade, teste de recuperação, vazamento, grau A e grau B a cada 6 meses, C e D, 12 meses. E claro, como que você trabalha dentro dessas diferentes classes o nível de partículas? Veja que sempre que a gente fala de contaminação, eu tenho que estar muito preocupado com pessoas e materiais. Pessoas e materiais sempre vão ser fontes de contaminação. Eu coloquei lá no meu pastru um material e deixei ele lá por 20 minutos numa sanitização. Por que 20 minutos? Tem que estar um racional técnico. Que material que é? Como que você coloca? É um saco, 2 sacos, 3 bags? Como que você descasca a cebola? Como que você vai tirando as embalagens na mudança de cada grau A? Isso tudo tem que estar mapeado, porque lá na ISO 5 ou lá no grau A, você não quer nenhum nível de contaminação. Você vai querer 0. Então, o detalhe dos equipamentos e das utilidades é muito importante quando você entra na zona vermelha ali, ó, em operação. Por isso que é importante você trabalhar com os rabbits, com os isolators, e você ter essa classificação de ar muito bem definida e muito bem fechada. Daí a importância de você trabalhar, esse texto em inglês está lá do anexo 1, com limpeza e remoção de resíduo, trabalhar com agente sanitizante. Mas hoje eu tenho um agente sanitizante, por alguma situação eu não posso usar ele na semana. Você vai ter que abrir um desvio, justificar, verificar se esse agente sanitizante ele está validado, se ele já foi feito o teste de microbiota para você garantir a validação e o rodízio de sanitizante da maneira correta. Então, o uso de desinfectante deve estar validado. A validação, o estudo deve garantir a efetividade do sanitizante usado e o tipo da superfície. Está lá no anexo 1, lá embaixo. Ó. Tipo da superfície do material tem que estar justificado e suportado por períodos de validade e a solução de preparação. Agora, quando a gente faz sanitização, você conhece a microbiota da sua empresa? Não precisa responder. Não é a provinha. Você conhece bem a microbiota da sua empresa? Você conhece, você estuda, você avalia?
Você identifica todos os micro-organismos que crescem em seu monitoramento ambiental ou apenas o que excedem o limite de especificação? E aqueles que não excedem, mas que podem exceder um dia? Como que você trabalha nesse comportamento da microbiota? Você tem que avaliar isso. Como você monitora mudanças na sua microbiota? Então, dentro do controle microbiológico, você vai ter que ter uma análise de tendências e avaliar, nossa, agora eu tinha Staphylococcus aureus, mas agora, por alguma situação, está crescendo E. coli. O que é isso? É patógeno ou não é patógeno? Tem risco ou não tem risco? É do ar, é da água, é do meio ambiente, são das pessoas. Quanto tempo você espera para obter os resultados do teste de eficácia dos sanitizantes? Como que você trabalha com isso? Então, tem um texto lá no anexo 1 falando sobre isso, lá no 4.33. Equipamentos, né? Como que você trabalha quando a manutenção não é planejada, né? Que avaliação de impacto você faz? Então, você tem que treinar o seu manutentor, que quando ele fizer uma manutenção que não está programada, você vai ter que trabalhar, abrir desvio e verificar tudo isso. Tá? Aquela velha história, isso aqui já é antigo, né? Está aqui, mas uma correia transportadora não deve passar por uma divisória entre o grau A e o grau B. Né? Cuidado quando você transporta isso. Principalmente quando a gente está lá na área estérica, o grau A, e depois já sai para a parte de embalagem primária. Né? Como que você controla aquele diferencial de pressão? Como que você controla o alarme disso? Porque às vezes nem tem alarme, nem tem diferencial de pressão, não tem nada. Tá? Contadores de partículas, incluindo tubulação de amostragem, devem ser qualificados. As especificações recomendadas pelo fabricante devem ser consideradas para o diâmetro do tubo e o raio da curvatura, porque pode ter impacto na contagem de partículas. O comprimento do tubo deve ser tipicamente menor que 1 metro. Não pode ser tão extensivo, a menos que seja justificada e o número de curvas seja minimizado. Avaliação de gerenciamento de risco. Contadores de partículas portáteis com curto comprimento e tubulação de amostragem devem ser usados para fim de qualificação e classificação. Só isso. Tá? Cabeças de amostragem isocinéticas devem ser usadas de maneira unidirecional. Elas devem ser orientadas apropriadamente e posicionadas o mais próximo possível do local crítico, para garantir que sejam representativos. Aí, como que eu escolho esses pontos? Não é da cabeça do Isaac. É uma cabeça de várias pessoas com base na criticidade do processo, fazendo gerenciamento de risco. O mais próximo possível, onde a ampola está aberta. Mas aonde que eu ponto isso? Como que eu meço isso? Tem máquinas hoje antigas nossas que elas se movimentam, assim, elas têm uma variação. Se eu colocar um contador de partícula lá, já vai me alarmar. Então eu vou ter que fazer um estudo da máquina. Ou eu vou chegar lá para o dono da empresa, ó, troca aqui. Ele não vai querer trocar na hora. Se ele não vai querer trocar na hora, como que você lida com esse problema diariamente? Então você vai ter que trazer o grupo técnico de gerenciamento de risco para fazer isso. Ah, Isaac, mas é só a qualidade que decide. Não, é o grupo, é colegiado. Eu penso de uma forma, da engenharia pensa de outra e o outro pensa de outro. Então, não é só para a gente colocar numa sala de reunião todo mundo de maneira formal e fazer a avaliação de gerenciamento de risco do sistema de qualidade, só para cumprir o item da norma. Não, gerenciamento de risco é multidisciplinar para que a gente possa fazer e avaliar as coisas com uma visão diferente. Será que eu consigo colocar esse ponto da probe aqui ou ali? Depende de vários fatores. Engenharia tem que estar junto, qualidade tem que mensurar a importância. Sistemas de água também, a gente tem bastante coisa que fala no anexo 1, dá uma olhada lá, né? Fala parte de destilação, para a produção de WFI, amostragem representativa de acordo com a análise de risco, a parte do monitoramento contínuo online, o TOC, condutividade, baseada em risco também, está lá no 6.15. O vapor, que a gente já está acostumado aí, que já vinha da 301, gases não condensáveis, título e superaquecimento. E o sistema de gases voltados aí para filtros de esterilização, compressores isentos de óleo, principalmente monitoramento microbiano periódico. Tá? Ainda falando de sistema de apoio crítico, não sei quanto tempo eu tenho, mas
Vocês estão segurando um pouquinho para o almoço, tá? Vocês tomaram café? Um pouquinho. Pode seguir. Pode seguir? Quanto tempo você espera obter os resultados dos testes microbiológicos e de endotoxina para liberar o seu sistema de água? Então, como que você trabalha com isso? Porque nem sempre o teste de esterilidade vai demorar, a endotoxina mais rápido. Mas como que você trabalha com esses resultados? Qual o impacto desse tempo de espera para a produção? Como que você libera o lote? Quem está liberando o seu lote? A pessoa está treinada? Que tipo de analista é? É o júnior ou é o sênior? Se tiver algum júnior aqui liberando o sistema OP, pede promoção amanhã, tá? Porque tem que ser uma pessoa capacitada, tem que ser uma pessoa habilitada, que tenha conhecimentos multidisciplinares. Como o seu laboratório lida com grandes volumes de análise para o teste de endotoxina? Quanto tempo está lá demorando? Como você realiza análise de tendência e estabelece limite de alerta e de ação? Gente, isso aí toda hora perguntado em inspeção para a gente. Cadê a tendência? Cadê o limite de alerta? Cadê o de limite de ação? Não é mais segredo para a gente que eu tenho que entender, e não é para a Anvisa, é para mim como empresa, que como que está a minha tendência? Eu consigo liberar ou não consigo liberar? Isso é até um norteador para que eu possa liberar o meu produto. Sistema de apoio crítico. Como você realiza análise de tendência e estabelece os limites de ação microbiológico. Também está lá, dentro do apoio crítico, no item 6.7 a 6.15. Estabelecer níveis de alerta baseados na qualificação inicial e avaliados periodicamente durante as subsequências das requalificações, os monitoramentos de rotina e a investigação. Veja que nada é concreto mais, tudo é com base em gerenciamento de risco e dados. A qualidade tem um trabalho muito grande nisso daí. Por isso que a gente fala de maturidade, sistema de qualidade. Nós cada vez mais temos que ser profissionais dentro da indústria que estejam preocupados de maneira global com isso. Porque às vezes a gente vai muito ali no dia a dia. E é aí que a gente erra. Porque quando está tudo bem, beleza. Mas quando tem um média fio ou uma simulação de processo asséptico contaminado, eu faço o quê? Pessoas. Então, lá no anexo 1 vai falar de dispositivos eletrônicos usados em sala limpas, telefones, celulares, tablets. Hoje a gente vai ver inteligência artificial. Como que eu trabalho com isso? O operador lá dentro, ele tem um fone lá, ele tem um interfone. Ele pega o interfone ou ele fala na voz. Como que você conversa com o rapaz que está lá dentro? Como que você trabalha com tudo isso? Você vai ter que avaliar isso dentro do seu CCS. Como que você faz todo o processo de desinfecção desse material? Que vestimentas que você tem? Como que você verifica a qualidade dessa vestimenta? Quanto tempo você pode esterilizar a mesma vestimenta? Quanto tempo você vai avaliar para ver se ela não está rasgada? Como que você trabalha isso? Integridade da vestimenta tem que ser testada, procedimentada, auditada. Se você terceiriza esse processo de limpeza, verifique onde essa vestimenta está sendo lavada. Ela é lavada com a mesma classe terapêutica ou com penicilínicos, beta-lactâmicos e cefalosporínicos? Como que está vindo isso tudo? Então, as instalações de lavanderia não devem introduzir risco de contaminação cruzada. E como que você avalia isso? Eu vou lá e faço qualificação a cada 3 anos, mas alguém checa na hora que recebe, de uma maneira periódica isso? Você faz um monitoramento disso? Como que você manuseia isso? Como que você entra dentro da... Como que a gente controla a contaminação na hora que eu ingresso dentro do vestiário? Como que você mapeia o risco de contaminação quando o operador, no meio do dia, fala assim, eu vou no banheiro? Ele vai no banheiro como? Ele vai com aquela roupa, não pula banco, uso sanitário... E aí? E ele volta para dentro da área. Quando ele volta para dentro da área, se ele não faz nenhum procedimento adequado de mitigação, de estratégia de controle de contaminação, eu estou trazendo contaminação para a minha área limpa, estou trazendo contaminação para o meu produto. Vai ter um capítulo de 8.1, acho que é 8.139, tá? Se eu não errei aqui no número, porque eu estou achando muito alto, porque é muito extenso, mas fala de todas as tecnologias de esterilização. Desde óxido de etileno, a parte de liofilização, a parte de como que você usa o single use,
closed system, enfim, dá uma lida, que é muito importante. Não vou entrar aqui muito no adendo, tá? Porque senão o pessoal vai me matar aqui, que o tempo já está indo embora. Mas o objetivo da palestra hoje é muito rápida, né? Mas a gente pode fomentar aí depois um curso de um dia para falar disso, 2 dias. A gente vai discutir em detalhe sobre tudo isso. Esterilidade e asepsia, principalmente, de preferência, aquecimento por vapor, mais fácil, mais rápido, mais efetivo. Ou se não, radiação, I-beam, X-ray, filtração, peróxido de hidrogênio, né, validado, e limitações aí com óxido de etileno, conforme a portaria 482, que você não pode deixar resíduos dentro do óxido de etileno. Então, se você está escolhendo essa última tecnologia de esterilização, terceirizador de óxido de etileno tem que ser muito bem auditado para garantir que o tempo que o produto fique lá parado, exposto, garanta que ele não está gerando residual de cloretos ou de aminas, de acordo com a portaria 482. Dá uma olhada nisso. Monitoramento ambiental, partículas totais de pessoas, temperatura, umidade e avaliação dentro da simulação do processo asséptico. Você, falando de monitoramento ambiental, tá? Você ainda faz análise de tendência de micro-organismos usando planilhas com inputs manuais? Não vou nem entrar na seara, tá? Na discussão aqui de validação de planilha, tá bom? Não vou nem entrar porque é outro tópico. Mas como que você monitora? Como que você controla? Dá rastreabilidade para isso? Qual o seu nível de acurácia e precisão do seu sistema na identificação microbiana? Como que você garante isso? Você já desafiou e comparou a biblioteca do sistema com o método padrão? A questão é, se você usa o sistema automático de identificação de micro-organismos, acho que nem tem mais Vitek, né? Agora deve ter outros sistemas. Vitek é na minha época, lá da Biomerrier. Nem sei se tem mais, quando eu era microbiologista. Tem ainda? Ah, legal. Então, eu fiz identificação no Vitek. Nossa, era um trampo a gente fazer lá a extração da colônia e depois você tirar ela dali com uma alça de platina. Aí você misturava lá e depois levava isso para a biblioteca, ele dava uma identificação, 98%, 99%, e a gente só podia fazer validação de método analítico com essa. E eu fiz doseamento microbiológico ainda medindo com paquímetro. Meu Deus, estou arcaico, né? Medindo com, sabe, os doseamentos, os halozinhos, Luciana, a gente media com paquímetro. E tinha que ter um RSD, um desvio para ser analista qualificado menor que 2%. Porque senão eu não podia liberar lote. Acho que eu fiquei umas 15 vezes fazendo, até porque eu nunca fui muito bom de maneira manual. Vou pular aqui. Então, monitoramento ambiental, gente, tem um monte de coisa aí para você pensar. Média fio, coloquei toda uma história aqui de simulação de processo asséptico. Não sei porque não consigo falar diferente de media fio, né? Já foi corrigido várias vezes, mas é SPA, simulação de processo asséptico ou Aseptic Process Simulation. E aí, então, você tem que traçar, desafiar todo o seu sistema com os holding times que você tem, com os worst case, com as intervenções, mapeia as intervenções todas, tem uma lista de intervenções adequada, verifica os piores casos, verifica as manutenções, as frequências com base no gerenciamento de risco. Tá? A simulação de processo asséptico não pode ser utilizada para fazer coisa errada. E para justificar. Mas eu fiz isso aqui, vai estar aprovado lá no Mediafil. Não. Errado é errado. Por sorte, não contaminou. Mas nenhuma técnica errada. Então eu posso quebrar o first air lá, e se não deu contaminado, porque a minha luva estava lotada de álcool, tá tudo bem. Aí o manipulador vai lá, ele fala em cima, ele conversa, ele gesticula, ele samba, lá, né? Ele brinca lá, quando ele tem que ter um movimento parado. Não pode. Por quê? No final, olha só, o objetivo deve ser nenhum crescimento, 0. Todos os produtos fabricados em uma linha, subsequentemente a uma falha de simulação do processo, devem ser colocados em quarentena
até que uma resolução bem-sucedida da falha seja feita. Difícil, né? Mas você vai ter que fazer isso. Deu falha no MediaFio, garantia de qualidade, bloqueia tudo imediatamente. Vai ser uma discussão grande lá no faturamento. Imagina hoje, dia 28, sai o resultado, porque é lei de Murphy, né? A gente sabe. Sai o resultado do MediaFio hoje, amanhã é fechamento, o faturamento está ali gritando, o comercial está gritando, e você vai lá, Camila, e bloqueia. Imagina. Cabeças vão rolar. Mas é melhor cabeças rolar do que mortes virem. Vocês sabem que no Peru, o ano passado, teve um problema. Me falaram porque eu tenho uma amiga lá do Peru, eu converso muito com ela, já fiz alguns trabalhos com ela lá também. E no Peru, ano passado, teve algum problema de morte voltado para a utilização de soro. E a Digemid está revisitando todas as fábricas do Peru, do ponto de vista de contaminação microbiana. Estão fazendo uma inspeção hard lá. Inclusive, ela tinha perguntado para mim se o anexo 1 já estava implementado aqui e tal. Porque teve uma morte em função de uma garota, se eu não me engano, com o uso de soro, e a agência está revisitando as fábricas. Então, é um problema muito sério, gente. É o que eu volto a falar. Quando está tudo bem, mas quando dá um problema, e aí? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande como farmacêutico e como profissional. Controle de qualidade não ia ficar fora também do anexo 1. Tem uma parte lá do controle de qualidade voltada também. Tá? E aí, como a sua empresa analisa e conduz tendências de dados de monitoramento ambiental, como você consegue detectar um resultado fora da especificação. Então, muito importante ter um bom procedimento de OS. E nesse procedimento de Out of Specification, você testar: é equipamento? É mão de obra? É validação? É método? Tudo isso para você detectar. Realmente é um resultado da fora ou não? Ou foi uma falha de controle de qualidade? Para finalizar, estou fechando já, vem a parte final da estratégia de controle de contaminação. Quem já tem uma estratégia de controle de contaminação? Se não tem, corre atrás, vai ter que ter budget para isso, vai ter que ter gente expert para fazer isso. Não é qualquer pessoa que faz essa avaliação e esse mapeamento do controle estratégico. Tá? Quem já mostrou? Eu tive uma inspeção o ano retrasado da Malásia e estava ainda numa empresa multinacional na época. Primeiro dia de inspeção, 8 horas da manhã. Bom dia, tudo bem? Quer um café? CCS. Primeira pergunta foi: cadê o CCS? Me perguntaram: cadê o CCS, PMV e RQP? Foi o primeiro documento. Nada de fluxo de pessoas, de materiais, nada. Primeiro documento foi CCS. Na época, não tinha CCS porque o Brasil não está trabalhando nisso. Mas nós tivemos que... Nós levamos uma não conformidade porque era uma inspeção internacional. Então, o CCS vem aí para que a gente possa trabalhar com ele do ponto de vista de micro-organismos, avaliar endotoxinas, pirogênios, partículas, contaminação química. Você vai achar tudo que você quiser de CCS lá no gestão de conhecimento, tá? Muitas vezes a gente não sabe, mas o importante é procurar quem sabe. Esse tá o segredo. Muitas vezes eu não sei, mas quando eu sei quem sabe, amigos, é importantíssimo. Technical Report 90 vai falar como você vai fazer o seu CCS. Agora, isso aqui é um resumão que eu trouxe para você, tá? Bem-vindo ao mundo farmacêutico, ao estéreis, que eu adoro, sou fã de produzir estéreis. E o que você vai ter que ver no CCS? Como que é o projeto da sua planta? Vai lá revisitar o projeto. Quais são os equipamentos que você tem dentro da sua área? Como que você ingressa com as pessoas dentro da área? Treinamento, capacitação, comportamento. Quais são os seus sistemas de apoio crítico? Como as matérias-primas são colocadas dentro da área? Que tipo de matéria-prima que é e como que elas são esterilizadas? Como que você trabalha com os acessórios, tampas, containers, closers dentro da área? Como que você qualifica os seus fornecedores? Como que você terceiriza? Muitas vezes a gente esquece a terceirização dentro do seu CCS. Como que você validou o processo, fez validação de limpeza, fez qualificação de esterilização ou validação? Como que você trata a manutenção preventiva? Como que você faz a limpeza? Como que você mede temperatura, umidade, pressão?
Como que você faz sistema de avaliação de monitoramento ambiental? Que tipo de equipamento você tem? Barreiras, fluxo laminar ou você já tem o REBS, isoletos? Como que você faz e desenvolveu o fluxo de materiais, pessoas e resíduos? A gente conhece se uma empresa está fazendo correto pelo resíduo que ela sai. Aonde sai o resíduo? É a pergunta-chave aí, né? Como que você qualifica o equipamento e como que você trata ciclo de vida, tendências, Quality Management Review e Quality Risk Management, que é gerenciamento de risco e revisão gerencial periódica. Esses só são alguns pontos, tá? Todos eles estão lá no Technical Report. Bem-vindos. Temos um trabalho imenso pela frente. Vai dar muito, mas vai ser ótimo, tá? Porque quem participar desse processo de mapeamento e conhecimento de CCS vai trabalhar e vai ser consultor no futuro em qualquer empresa, porque vai conhecer muito. É desafiante e eu acho que vai aprender muito. Eu adoro isso. Aqui tem algumas estratégias, né? Então você vai usar a Ishikawa para algumas coisas, você vai usar a descrição de relatório simples mesmo, identificando cada ponto. Tá? Aqui é a casinha do CCS, por onde você começa a trabalhar o CCS. Estou terminando, gente. Tá? Terminando. Quality Risk Management, as pessoas, sistemas de controle, a validação, monitoramento e a governança. Também está lá no Technical Report, tudo isso. Tá? Como que você vai confrontar CCS com gerenciamento de risco? Pega lá o modelo do IC8, joga tudo que é CCS lá dentro e você vai ter que fazer uma correlação dos dois documentos. Tá? Aqui tem todo o modelo de documento lá no CCS. Então tá ali, prontinho para você fazer. Estou te dando a dica aqui de como você vai apresentar para a Anvisa nos próximos tempos, nos próximos dias, tá? Para cada um que você vai fazer. Tá? Para finalizar, monte uma equipe interdisciplinar ou multidisciplinar. Avalie os pontos fortes, vulnerabilidades, priorize avaliações de risco. Crie um CCS, acompanhe as lacunas. Quais são os gaps que você tem? Vou botar um aqui. Traz isso para dentro da casinha do CCS. Use ferramentas de risco, HCP, FEMEA, RASOP, PMI, entre outros. Rastreie as lacunas, controle isso dia a dia, corrija os itens, mitigue. Se você não conseguir mudar da noite para o dia, mas você pode trabalhar com isso. E os próximos passos da Anvisa é publicação da consulta, consolidação, publicação da revisão, diálogo com as empresas privadas e treinamento dos inspetores, que eu acredito que já está sendo feito, e eles vão cobrar isso da gente. Bem rápido, desculpe aí a correria. É isso. Doutor Isaac, nós temos 3 perguntinhas aqui para você. Bora. Tá bom? Vamos lá? Antes da gente encerrar, tem 3 participações aqui. Lucas Diego, especialista de validação da Fluca Pharma. Quais análises estatísticas deverão estar presentes em um relatório de tendência de monitoramento ambiental de viáveis e não viáveis, período de 1 ano? Então, desde de análise estatísticas, né, você pode usar todas aquelas ferramentas que a gente tem de avaliação e de controle para que você possa determinar quais são os desvios que você tem. Então, carta controle é uma delas, você pode utilizar. Então, tem uma série de ferramentas que você utiliza de acordo com o grau que você tem, mas o importante é que você possa chegar no resultado e traçar lá dentro de um histograma quais são os seus limites máximos e limites mínimos e como que você controla essa faixa, né, de controle em processo que você tem que ter. Uma vez que você coloca isso, avalia o seu PPK, seu CPK, claro que você vai ter que ter um número de dados muito grande para você trabalhar dentro disso. Mas a gente sabe que em monitoramento ambiental a gente tem bastante dados. É diferente, às vezes, até dentro da validação de processo, que a gente trabalha com, sei lá, 6, 10 dados, vezes 3 dá 30, mas a gente está trabalhando aí com um número mínimo de 25 dados. Então, quanto mais dados você tem muitas ferramentas aí estatísticas no mercado e até softwares já validados que você pode utilizar, jogar lá, ele vai te dar uma tendência inteira do seu processo e você vai poder avaliar em que momento você tem essa criticidade. Então, claro, toda empresa é esse profissional que a gente tem que ter um estatístico lá.
Contrata um estatístico porque é importante para que ele possa te ajudar matematicamente a usar as melhores ferramentas, tá? Temos mais uma pergunta. Ana Vieira, da Quality, perguntou quais são os maiores desafios na prática para garantir que os colaboradores mantenham a integridade da asepsia dentro das salas limpas. Assim, primeira coisa é treinamento. A gente não pode contratar profissionais para trabalhar dentro da área limpa e simplesmente jogar ele dentro da área limpa e achar que eu fiz um treinamento dele de um dia e está tudo bem, eu vou lá e qualifico ele, monitoro ele e ele pode trabalhar. Não, eu tenho que ter um procedimento adequado de treinamento. Ele tem que passar, por exemplo, por uma avaliação, um treinamento teórico de conhecimento de boas práticas de fabricação profunda, com todos os riscos de contaminação. Depois, se a área tiver uma possibilidade de fazer um treinamento dentro de uma área que simule entrada de vestiários, entrada de portas, manipulação dentro de área limpa, seria o ideal. Depois que ele participe de um Mediafil teste, não precisa ser um Mediafil com todos os números de vials, né? Mas faz um Mediafil teste com ele, antes de liberar ele para a área limpa. Então, com isso, você cada vez mais vai ter um profissional cobrindo os riscos. Ah, Isaac, mas isso vai demorar um mês? Bem-vindo. Você está produzindo estéreo, você quer colocar o cara lá depois de... Você contrata na segunda, na quarta-feira ele já está pronto para entrar dentro da área limpa? Né? Nós vamos ter que começar a levantar a mão e falar assim, ó, vai demorar aí pelo menos 14 dias para ele ser monitorado. Enquanto você faz... E outra, não adianta fazer o teste de qualificação dele no segundo dia, sendo que ele não sabe nem o comportamento dele. Então, para a área limpa, por isso que você tem que ter backup. Você vai ter que criar backup. Porque a gente está tratando de estéreo. É mais fácil você demorar um tempo para você ter um profissional qualificado do que você reprovar um lote inteiro e ter um prejuízo de custo. É mais fácil justificar um mês de trabalhador sem entrar na área limpa do que você ir lá para o seu chefe e falar assim, ó, estou com um lote aqui que vale 500 mil, você vai ter que jogar fora. E aí? Temos só mais uma, do Lucas, novamente, da Fluca. Os métodos aceitáveis para avaliar a efetividade de sanitização no programa de limpeza da área limpa. Quais são, acredito, né? Porque está só os métodos aceitáveis. Então, você vai ter que garantir que esses métodos de sanitização, com base no desafio frente às microbiotas que você tem, descritas na farmacopeia brasileira, americana, farmacopeias de referência, mais os micro-organismos in-house que você detectou e avaliou ao longo da história daquela área, que esse desinfetante ele é capaz, ele é eficaz para reduzir a sua carga microbiana a níveis consideráveis dentro de cada classificação diária, seja ele grau A 0 ou outro. Então, você tem que confrontar, desafiar ele frente à farmacopeia e frente à microbiota que você tem, porque muitas vezes a sua microbiota é uma microbiota que está ali, e aí daí o anexo 1 traz hoje a utilização do esporicida. Encerramos nossas perguntas. Gostaria de agradecer Obrigado, ao Dr. Isaac. Tá? Vamos dar a pausa para o almoço. Nós vamos colocar aqui na tela aplausos para o Dr. Isaac.